das coisas que é resumido e explicado, porque o homem ele tem muito mais interesse nos jogos. Então a mulher ela tem um attention span para os jogos muito baixo. Como ela tem um attention span, a média de horas jogadas da mulher é muito mais baixo. Não, mas eu posso pegar mulheres que têm a média de jogos altas igual o Simple e não jogo igual o Simple. Não, mas o problema Qual é a na média de tempo que infância, os no jogadores têm? desenvolvimento, Qual é a média de horas que um jogador Pro de CS tem em média? 50 mil horas. Não. 50 mil horas. Não, o A Simple gente virou discutiu isso profissional. naquele dia. O Simple virou profissional Que com não 20 era mil. 10 mil. O Simple virou profissional com 20 mil horas de jogo. Você lembra que a O gente Simple conversou virou. sobre essa Sim, parada mas o das mil Simple não horas? tem. O Simple Que a não gente foi tinha. atrás dos perfis, que a maior Meu parte deles Deus, tinham mais de eu tô 50 mil falando horas. o Simple tinha 20 mil horas jogadas quando ele virou profissional. E ele era um prodígio. Isso. Mas na hora que a gente foi discutir isso daí, de número de horas, a gente achou que a média era 50 mil horas. A gente Sim, foi nos perfis. mas o Simple, que é um prodígio, se tu pegar o prodígio feminino, mulheres que têm esse mesmo tipo de tempo de jogo, que são consideradas prodígios, elas não chegam aos pés do gameplay do Simple e de outros jogadores que são considerados Mas o prodígios. lance não é esse. O lance é que Oxi. as mulheres, presta atenção, as mulheres, elas não há em um dos exemplares femininos que jogava StarCraft em 2018, não há em nenhum deles nenhuma demonstração de que essas mulheres tenham tido, antes do StarCraft, contato com 10 mil horas de jogos. Então, no CS Todos tem. os homens, No todos CS os tem. homens, todos os homens É que no CS tem. que eram profissionais de StarCraft tinham mais de 10 mil horas de jogo antes de entrarem no É que no StarCraft. CS tem. É porque A no CS média tem. de horas jogadas de um homem para mulher, da relação entre homem e mulher, é de 20 vezes. O Então homem joga em média 20 vezes mais do que a mulher. é porque no CS tem hoje. É porque 2018, StarCraft, eu tô falando do CS. No CS tem mulheres que tinham Porque mais de 10 mil horas eu de conheço jogo. essas estatísticas porque na época eu me interessava nisso. Na época que eu fui coach, eu Tá, eu acho estudei bonito, isso mas eu daí tô e falando do eu CS. sei do que eu tô falando. Não, E mas eu eu não tô tô dizendo dizendo que que você não tem uma é explicação porque. do porquê o homem ele é melhor. Você Então, só tá tentando dizer que o homem é mais inteligente que a mulher. não, Isso mas é com porque. uma afirmação vazia. É Não tem porque uma eu tô falando. razão. Eu tô falando do. Certo, tudo bem, mas é porque eu tô falando do CS. No CS tem mulheres que são jogadoras profissionais, que são prodígios e que tinham mais de 10 mil horas jogando outros jogos antes do CS. É Mas só isso que eu tô a falando. grande questão é pegar no CS e comparar com quantas mil horas A os gente pode fazer homens essa tinham comparação. e ver se isso efetivamente Dá pra batia. fazer. É porque hoje na Europa, é porque, assim, eu não sou nenhum expert, não, é porque eu estou falando do CS. Na Suécia, Suécia é a bandeira amarela, né? É, Ou é Suíça, a bandeira amarela? Suécia, bandeira amarela Suécia. Suécia. Na Suécia, os esportes, eles têm o CS principalmente, as meninas e os meninos, eles têm mais ou menos o mesmo tempo de introdução e eles têm mais ou menos o mesmo tempo de jogo. E elas são um nível muito mais baixo do que os homens. É porque na Suécia, realmente, o CS era uma coisa ensinada, que as pessoas iam jogar na Lan House e tinha tanto homens quanto mulheres. E elas não chegaram no nível dos homens. Um Eu exemplo só tô muito falando simples. da Suécia. Eu só tô falando da Suécia, cara. Eu não tô Um dizendo exemplo que... muito simples. Um exemplo muito simples. Um exemplo muito simples. Tu já ouviu aquela música Buzz Hunter? Não sei o que é isso, não. Eu não escuto By Hunter, não. O Buzz Hunter tem aquela música sobre o Dota, que todos eles estavam jogando. Ah, eu sei qual é, do I Play Dota, né? Isso. Todos eles estavam jogando no mesmo. Na mesma Lan House. Uhum. Aquela Lan House tinha de ocupação 5% Uhum. de mulheres. Sim, pô, mas é porque eu tô falando de um caso específico. É porque no caso do CS, na Suécia, existem hoje, é porque tu não acompanha o cenário de CS. Tem jogadores que surgem com 15, 16 anos. Inclusive, o principal jogador hoje de CS, o mais habilidoso, ele na época cresceu e apareceu com 16 anos de idade. E existem mulheres que também têm isso, as grandes jogadoras de CS hoje, mulheres, elas têm esse aspecto de ter jogado desde criança os jogos e ter muitas horas de jogo jogadas, principalmente no CS. O CS tem isso.
É por isso que eu só tô falando isso. Eu só estou falando isso. No CS tem os casos onde essas mulheres jogaram desde criança, tal qual os homens, só que os homens são absurdamente melhores com 16 anos de idade. E é só isso que eu tô afirmando, cara. Pode continuar falando isso. É só isso que eu tô falando. O caso do CS. Vai lá e estuda o caso do CS, porque tu tá mostrando exemplos. E eu te dei um contra-exemplo. Porque o Eu não exemplo, sei o que sai disso. exemplo é da Suíça. O Suécia. exemplo da Suécia. O exemplo do Best Hunter é da Suécia. A Não, principal mas o lan Best house do Hunter, mundo Dota. a Ventrilo? Acho que é esse o nome. Eu tava procurando para tentar achar o nome da lan house. Que é a lan house que eles fazem. E eu sei que a ocupação feminina nessa lan house é de 5%. Sim, mas é porque eu não tô dizendo que tem o mesmo número de homens e de mulheres. E Tô falando que tem o mulheres tempo que elas permaneciam lá era em média 2 horas. O tempo que os homens permaneciam era em média 16 horas. Sim, Miuri, mas é porque tem caso de mulheres que Permanecia fazem 16 isso. horas semanal numa lan house. Isso, só que no caso, o que eu tô falando do CS é porque tem mulheres hoje, que são as duas principais jogadoras de CS, que elas têm infâncias marcadas por jogar só jogos. Sim. É isso que eu tô falando, só tô dando Isso é uma boa contra-exemplo. comparação. E comparar uma mulher que tenha uma infância marcada por jogos, o problema é o quão raro isso é e quantas mulheres dessas nós precisamos para conseguir ter um Fallen. Mas é que tá a grande questão, é porque quando você compara com os jogadores de baixo, eu botei um fenômeno. E eu tô comparando o fenômeno feminino com os mais baixos jogadores de CS. E o nível é muito distante. Os jogadores lá de baixo de CS, comparado aos fenômenos femininos de CS, o número é muito baixo. Elas têm média de HS contra mulheres muito alta. Mas quando bota pra jogar com homens, a média da HS delas diminui bastante. Elas morrem muito mais, elas jogam muito pior. E elas jogavam com homem a infância toda. Qual que é a grande questão? Por exemplo, como que uma mulher dessas chega ao global? Como que uma mulher dessas consegue atirar contra os caras que jogam muito bem? Como que ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso através de uma modulação de desempenho. A modulação de desempenho indica a capacidade dela e uma série de pequenas coisas que se soma para fazer isso. A grande questão é, não sei se já existe valor estatístico relevante de pesquisa entre atletas, entre mulheres atletas. Não sei quais são os números. O que eu sei é, do ponto de vista das capacidades físicas, parece que não existe uma diferenciação física que justifique o baixo desempenho das mulheres. E parece que esse baixo desempenho está atrelado a outras coisas. É porque vai ter que ver metodologia, pô. Sim, é algo que, se a gente quisesse entrar nesse debate a fundo, a gente poderia ir a fundo. Mas o grande lance é, eu acredito que a explicação se dê por uma questão socioambiental. E eu acredito que as mulheres, de fato, têm uma atenção menos significativa e que os homens se dedicam muito mais a isso. E eu, inclusive, consigo conformar isso nos meios de jogos. Que os homens estavam ali e as mulheres eram super bajuladas nesses meios. E elas, não, mesmo assim, não queriam estar. Porque elas tinham que jogar ali, muitas vezes, 12, 14, 16 horas de compromisso para, por exemplo, participar de uma guilda. E elas não tinham esse interesse. Elas preferiam fazer outras coisas. Então, cara, mas é porque, por exemplo, se eu for botar aqui caso de WoW, cara, as principais guilds do WoW são todas gerenciadas. Quem são os líderes são os homens, mas é gerenciado o dia inteiro por mulheres, o dia inteiro gerenciando, mulheres das mais variadas idades. Só que a grande questão que eu só tô colocando é que, para fazer uma discussão sobre isso, se engole diversas. Por exemplo, a questão do espaço, da questão do espacial. Tu disse que por ser 2D não entra o espacial. Eu não sei qual é a metodologia e como a gente pode não englobar também a questão espacial, por uma questão de metodologia no experimento, porque são coisas difíceis de você conseguir fazer um experimento hoje apropriado em questão de neurais, sinapses, sobre essas coisas. Eu não acho que seja tão relevante ao ponto das pessoas quererem fazer esses estudos. Porque deve ser custoso pra caralho fazer esses estudos. Principalmente porque tem que ser entre atletas e entre grupos de controle.